Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 9. Eu quero relembrar algumas coisas que o pastor Bartolomeu já ministrou aqui, de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, compartilhar com vocês. Todos acharam, amém? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Vamos orar? Querido Deus, poderoso Pai, amado Espírito Santo, Senhor, nos ensina nessa noite, Pai. Estamos aqui, Pai, para aprender de Ti. Estamos aqui, Senhor Deus, para aprender um pouco mais sobre o Teu caráter, Deus. Desenvolver, Senhor Deus, em nós o fruto do Teu Espírito. Queremos crescer, Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser luz nessa terra. Queremos, querido Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em nosso caráter, mude aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Nos conforte, Pai, naquilo que nós estamos fazendo corretamente. Tantos ataques recebemos, Senhor Deus, do maligno para enfraquecer a nossa fé, Pai. Por isso, neste momento, nós neutralizamos e anulamos toda a tentativa do inferno de destruir a boa semente da Tua palavra, Pai. Querido Espírito Santo, nos dá ousadia, Senhor. Nos dá autoridade, Pai. Nos dá, Senhor Deus, conhecimento e discernimento espiritual, Pai. Maturidade, Senhor, para deixarmos de ser meninos na fé e nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esta é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos ensina que nós somos cristãos. Amém? Somos cristãos porque seguimos a Cristo. E se seguimos a Cristo, precisamos andar de acordo com os passos que Ele deu. Paulo diz lá em Gálatas 2 que fui crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então uma atitude que um cristão tem que ter é de deixar Cristo viver nele. E para isso acontecer, precisamos crucificar a carne, precisamos crucificar os maus pensamentos, precisamos crucificar a axiologia. Paramos muitas vezes para encontrar argumentos para fazer isso ou aquilo, decisões que nós tomamos muitas vezes. Só que nessas decisões, nesses argumentos, nos passos que a gente dá, nós procuramos toda forma de conhecimento, menos a palavra de Deus. Muitos de nós fazemos isso. Procuramos toda forma de instrução, mas a palavra de Deus é uma dificuldade para abrir muitas vezes. A Bíblia diz que aquele que afirma estar em Cristo deve andar como Ele andou. Então, se existe um manual de conduta para nós, chama-se Bíblia Sagrada. Então, um cristão verdadeiro, um cristão que quer crescer na graça e no conhecimento, um cristão que quer fazer com que a palavra de Deus seja vivida na sua vida, que ele viva a palavra do Senhor na sua vida, ele tem que ter necessariamente uma fome insaciável de leitura pela palavra. Quando Jesus Cristo deu a visão a João, lá na ilha de Pátimos, a visão do Apocalipse, do fim de todas as coisas, do fechamento da Bíblia, da palavra do Senhor, da consumação de todas as coisas, Jesus Cristo, quando lhe dá a visão, o anjo diz que para João comer o livro. Ele não diz isso lá em Apocalipse? Coma o livro. Coma, meu irmão. Se alimente da palavra de Deus.
mata a fome que você tem com a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele livro, quando ele comesse aquele livro, ele ia ser doce na sua boca, mas amargaria no seu ventre, no seu estômago. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, nós temos que comê-la, nós temos que ingerir essa palavra, e ela amarga no estômago, porque quando ela está no estômago da gente, significa que ela precisa sair, ela precisa ser declarada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser proclamada. Nós precisamos falar, mas para falar nós temos que ter o conhecimento. E por isso que o pastor Bartolomeu começou nos ensinando sobre a importância de, antes de nós irmos, nós virmos até Cristo. Porque antes de ele dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu irmão, e aí ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O descanso da nossa alma, o livramento dessa ansiedade, a depressão, a dor, tantas coisas que a gente sente, meu irmão, de ruim, por causa dos problemas diários, dos desafios da vida, tudo isso ele vai embora, nós perdemos, nós deixamos isso para trás, quando nós vamos até o Senhor Jesus Cristo para aprender dele, para buscar dele, para conhecer a Bíblia, para entender o que a palavra do Senhor diz. E para isso tudo, meu irmão, a atitude tem que ser nossa. Nós precisamos ter o hábito de ler, de estudar, de comer o livro. Que você entenda isso, que isso entre no teu coração como uma espada mesmo, meu irmão, que ela entre e que você guarde no teu coração, que cada vez que você abrir a palavra do Senhor, você não vai abrir para ler um versículo, você não vai abrir para pensar em outras coisas, você vai abrir para comer o que ali dentro está. Coma, se alimente, se farte da palavra do Senhor, porque essa fartura vai fazer com que você tenha a condição de ganhar, de salvar, de ir, de pregar, de batizar e de fazer a obra do Senhor. Amém? Então, é um ensino, a primeira coisa que nós temos que ter. E aí o pastor Bartolomeu, ele trouxe também os ensinamentos sobre as marcas do ministério de Jesus Cristo. É uma coisa que nós precisamos também olhar para a palavra, para nós não errarmos. As marcas que o Senhor Jesus deixou claro no seu ministério para nós imitarmos. Nós não precisamos inventar moda, nós não precisamos fazer coisas que tantas vezes a gente se perde no meio da caminhada. Volta e meia alguém vem com uma nova moda, e aí parece que aquela moda pegou e todo mundo segue aquela moda, não é verdade? Os ministérios, as igrejas, e aí passa um tempo naquela moda e depois aquela perde a graça, e aí inventa outra moda, e aí precisa estar sempre inventando uma moda para segurar o povo na igreja. Meu irmão, não é isso que Deus espera de nós. Existe algo que a palavra de Deus, ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma, ela precisa ser pregada. Jesus Cristo é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, e Ele deixou marcas do seu ministério para nós aplicarmos na nossa vida, e essas marcas farão com que de fato as vidas mudem. Amém? Então a primeira marca que Jesus Cristo deixou, o texto aqui diz, é que Ele percorria por todas as cidades. Pastor Bartolomeu nos disse aqui sobre essa palavra percorrer, que vem do grego, que significa circular. Significa que ele, por 3 anos e meio, ele passou várias vezes pelo mesmo lugar, falando muitas vezes a mesma palavra, falando porque Jesus Cristo entendia um princípio que ele falou, inclusive lá quando ele fala da parábola do joio e do trigo, sobre quando o trigo é plantado e aquele que plantou vai embora, o inimigo vem e planta ali também o joio. Então Jesus Cristo, sabendo disso, ele sabia que ele precisava pregar a palavra, e ele sabia que ele ia passar por um tempo longe, e depois ele teria que voltar lá, porque aquela palavra que foi ministrada, aquela palavra que ele ensinou, aquela mensagem que ele deixou, alguém enviado pelo maligno já foi lá e plantou o joio no meio.
já foi lá e perverteu, já foi lá e talvez confundiu a mente das pessoas. Então, meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Que a palavra que você tem lançado sobre a vida de alguém, você precisa cuidar dessa semente. Você precisa, volta e meia, voltar lá e abraçar aquela pessoa, e falar de novo para aquela pessoa, e ser constante com aquela pessoa, e cuidar daquela pessoa. Muitas vezes a gente fala de Jesus, ou anuncia uma palavra, fala da palavra do Senhor para alguém uma única vez, e achamos que a partir daquilo ali Deus vai fazer toda a mudança, Deus vai transformar a vida daquela pessoa, pode virar as costas e falar para outro. Não, meu irmão, você pode até ir em outros lugares, mas volta e meia, nós temos que voltar lá, e anunciar de novo, e falar de novo, e percorrer de novo aquela mesma terra, e falar de novo do Senhor Jesus Cristo, e dizer de novo que Ele pode mudar a vida, e pregar, quem sabe, a mesma palavra de novo, porque a palavra ela se renova a cada dia, a palavra é nova a cada dia. Então faça isso, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você está pregando para alguém, e você não vê, ou pregou para alguém e não viu o fruto, mas você nem voltou lá para saber se o fruto nasceu ou não. Você nem voltou lá para ver em que ponto que está a semente, em que estágio que está a semente. Volte, porque isso é uma característica do Senhor Jesus Cristo, era uma característica dele. Ele pregava e voltava, ele ia e voltava por 3 anos e meio. O lugar por onde ele pregou, se você for a Israel, Israel não é um país muito grande, Israel é um país menor do que Santa Catarina, para você ter uma ideia. Então Jesus Cristo fez tudo o que fez ali, e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram a partir dali para todo mundo. E hoje nós chegamos à palavra porque Jesus Cristo pregou várias vezes a mesma mensagem. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não tenha, meu irmão e minha irmã, medo de repetir a palavra, de pregar de novo, de falar de novo, de ser chato, quem sabe. Não tenha esse medo, porque isso vai fazer com que aquela vida que você está orando, acreditando, tendo fé de que o Senhor vai mudar, Jesus vai mudar a vida dela, se nós circularmos, se nós percorrermos, se nós voltarmos várias vezes, até que nasça o fruto em nome de Jesus. Amém? Era uma característica de Cristo. Ele fazia isso, ele percorria. A Bíblia aqui diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Esse percorrer significava circular, e ali ele ia ensinando, ali ele ia pregando, ali ele ia curando, ali ele ia fazendo a obra. Uma outra marca do ministério de Cristo que nós vemos aqui é o ministério da pregação, e a partir da pregação haver e acontecer os milagres. Meu irmão, existe uma ordem certa e clara, e muitas vezes a gente não vive o milagre porque nós não obedecemos essa ordem. Às vezes, meu irmão, uma pessoa chega para você e diz o seguinte: olha, eu estou doente, ora por mim. Tá bom, irmão, tá bom, vamos orar, e Jesus cura, e todo espírito de enfermidade sai, e está amarrado em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra nos mostra que o princípio para o milagre acontecer é antes uma palavra ser liberada, antes uma palavra ser pregada. A palavra é que cura, a palavra é que liberta, a palavra é que faz a transformação. A palavra, meu irmão e minha irmã, se você vai orar para que alguém seja curado, você precisa despertar primeiro nessa pessoa a fé dela. E a fé dela para ser, porque o que vai curar ela não é a tua oração. O que vai curar ela é a fé que ela tem. Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória do Senhor. Você tem fé? Se você tem fé, você vai viver as experiências, o milagre do Senhor. Mas como a pessoa terá fé se nós não despertarmos essa fé através da palavra do Senhor? Meu irmão, tem muita gente que ora e o milagre não acontece porque ela quer só orar, mas ela não quer sentar e trazer uma instrução da palavra, sentar e trazer uma mensagem. Se a pessoa está precisando de cura, tem uma palavra de Deus voltada para essa área de cura. Senta com essa pessoa, ministra primeiro sobre a cura, ministra primeiro sobre aquilo que Deus pode fazer se ela tiver fé, que o Senhor pode mudar a condição dela de saúde. Ministra uma palavra dessa, que essa palavra vai transformar, vai fazer com que esta pessoa seja cheia da fé necessária para quando você orar e determinar, ela receba a palavra, ela receba a oração e ela seja curada em nome de Jesus. Nós estamos vivendo isto aqui na igreja. Toda semana, quase toda semana, eu tenho declarado algumas palavras aqui depois dos cultos.
Temos declarado, olha, essa semana o Senhor vai fazer isso na tua vida, essa semana Deus vai agir dessa forma, e essas coisas têm acontecido. Aqueles que têm tomado posse dessas palavras, estão vivendo as experiências com Deus. Domingo agora aqui, eu contei, a Fabíola contou o testemunho da sua experiência que ela viveu com Deus. Na semana passada, anterior ao testemunho, eu disse que naquela semana Deus enviaria no trabalho, Deus enviaria lá no local onde você estivesse trabalhando, Deus enviaria alguém com um problema, e se você intercedesse por essa vida, cuidasse dessa vida, falasse de Jesus para essa vida, o Senhor ia fazer uma obra na tua vida, o Senhor ia derramar as bênçãos que Ele tem preparado para você, o Senhor vai fazer aquilo que você está pedindo, o Senhor vai realizar um milagre na tua vida. Foi falado isso no domingo anterior. Ela tomou posse da palavra. Por quê? Porque foi dita uma palavra, baseado na palavra do Senhor, baseado no texto daquela pregação que eu nem me lembro mais qual era. Naquele texto ali eu declarei, foi profetizado, porque o Senhor nos deu essa condição de profetizarmos. A Bíblia diz: aquele que profetiza, assim o faz para encorajar, para consolar e para edificar a vida de alguém. Então o profeta do Senhor, ele tem que lançar uma palavra de coragem, uma palavra de consolo, uma palavra que edifica. Isto é o que a palavra do Senhor nos ensina. Ela tomou posse, e aí ela disse no domingo agora aqui, que estava um dia, não era uma sexta-feira eu acho, uma sexta-feira, já pensando em fechar, já estava chegando no final do expediente. Daqui a pouco entra uma mulher cheia de problemas. Ela é tomada de uma necessidade de atender aquela mulher. Ela sentiu no coração uma vontade de atender, de ajudar. E a mulher fechada, a mulher dizendo que que não queria ajuda, que não queria palavra. No começo a mulher foi até um pouco rude com ela quando ela começou a falar de Jesus. Mas ela começou a falar de Jesus, e ela falou e lançou palavras, e foi compartilhando com ela o que o Espírito Santo foi lançando no coração dela. Ela disse que no final, quando ela terminou, a mulher estava em prantos, a mulher estava decidida a servir a Cristo, a mulher estava decidida a fazer a vontade de Deus, a mulher estava decidida a mudar de vida, porque a palavra faz isso, a palavra discerne todos os pensamentos. E o melhor, meu irmão, a bênção que Deus deu para ela, se cumpriu a palavra no outro dia, no sábado. Ela disse que trabalhou o sábado inteiro, clientes que nunca teve. E no final do dia, ela foi chamada na casa da sogra dela. E ela tinha feito um empréstimo de 5.000 reais. E a sogra dela olhou para ela e disse assim: você não precisa mais pagar, porque o empréstimo está pago. A tua dívida está paga. A tua bênção chegou. Chegou uma única pessoa. Ela nem sabia que Deus ia fazer aquilo. Ela não tinha nem ideia, ela nem esperava aquilo. Ela não estava negociando com Deus quando ela atendeu a mulher. Ela fez o que a palavra do Senhor nos mandou fazer: alcançar o perdido, salvar, pregar, ter compaixão, ter amor, sentir a dor do próximo. Ela fez o que o Espírito Santo de Deus mandou fazer. O Espírito Santo veio e trouxe a bênção. Ela quitou a dívida que ela tinha, que nem esperava que fosse quitada, porque o Senhor faz aquilo que nós não pedimos, o Senhor faz aquilo que nós não imaginamos, faz muito além do que nós pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Então eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei, baseado na palavra do Senhor, que se você pregar, se você anunciar, se você buscar primeiro o reino de Deus, a justiça do Senhor, que é salvar vidas, que é ter amor pelo próximo, o Senhor vai acrescentar a você as demais coisas, assim diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, se alguém está sem esperança, tenha uma palavra de esperança. Antes de orar, tenha uma palavra de esperança. Se alguém perdeu toda a confiança, se alguém foi traído, traga uma palavra de renovação, de restauração. Depois ora, porque depois da palavra lançada, a oração vem e confirma, e o Espírito Santo de Deus age em nome de Jesus. Amém? Então era uma outra marca do ministério de Cristo, fazer isso. Pregar a palavra. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16 e 20, que quando Jesus manda eles irem pregar, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, pegarão em serpentes, se beberem algo mortal não lhes causará dano, expulsarão demônios. Ou seja, toda uma relação de autoridade que o Senhor nos deu a você, deu a mim, para nós aplicarmos, para nós exercermos a nossa vida cristã. Ele disse, lá no texto diz que depois que
eles vivem, que eles acreditam, recebem a palavra do Senhor Jesus, então, o texto diz assim, ó, versículo 20 do capítulo 16: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Pregaram. Os discípulos saíram e anunciaram as palavras. Se é para expulsar uma palavra, baseado na palavra do Senhor que expulsa, se é para curar uma palavra, se é para libertar uma palavra, ou seja, eles saíram pregando por toda parte, diz a palavra do Senhor, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que acompanhavam. Depois da palavra, vem a cooperação do Espírito Santo de Deus, vem a confirmação do Espírito Santo, vem os sinais, vem o milagre, vem a cura, vem a transformação, vem aquilo que nos deixa de boca aberta. Meu Deus, como é que o Senhor fez isso? Até nós mesmos vivendo como nós estamos vivendo, intimamente buscando ao Senhor, nós temos sempre algo que o Senhor nos surpreende, uma surpresa com o Senhor todos os dias, meu irmão, porque Deus é um Deus de milagres, Deus faz coisas grandes, faz coisas maravilhosas, Deus faz coisas extraordinárias, mas Ele faz mediante o compromisso que Ele tem, não comigo e com você, e sim com a sua palavra. Amém? É uma marca do ministério de Cristo que nós precisamos ter. A terceira marca, o texto diz ali que, no versículo 36 de Mateus 9, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Meu irmão, pastor Bartolomeu falou aqui, com toda a sabedoria que o Senhor lhe deu, sobre a compaixão, esse sentimento maravilhoso, que só com o Espírito Santo de Deus é que nós podemos entender o que é isso. Você sentir a dor de outro como se fosse sua, você sentir a dor do outro, você sentir o problema do outro como se fosse seu, e querer auxiliar de verdade aquela pessoa, não porque você tem a palavra, não porque você tem poder, não porque você tem autoridade dada pelo Espírito Santo, não, meu irmão, mas é porque você sente a dor daquela pessoa, você não quer que aquela pessoa viva a dor que ela está vivendo. Jesus Cristo tinha essa virtude maravilhosa, e nós muitas vezes dentro da igreja nos acostumamos com o problema, nos acostumamos com a dor. É como o pastor Bartolomeu aqui fez o exemplo, falando dos médicos, muitas vezes, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham na área de saúde. Muitas vezes elas se acostumam com a morte, por exemplo, e alguém que morre já não é como se fosse qualquer coisa, ou seja, a família está ali sofrendo, a família está ali vivendo um momento de dor, perdeu um ente querido, e muitas vezes o enfermeiro, o médico chega, trata o morto ali como se não fosse nada, e fala de qualquer jeito, ou seja, perderam essa sensibilidade que há na dor do outro, trata a dor do outro como se não fosse nada, como se não fosse qualquer coisa, ou seja, nós não podemos perder essa característica de Cristo, que é sentir a dor. Jesus Cristo fazia isso. A Bíblia mostra que quando Lázaro morreu, ele chorou. A Bíblia diz que ele chora profundamente. Meu irmão, Cristo não sabia que ia restaurar, que ia ressuscitar Lázaro? Cristo não tinha certeza? Ele já tinha dito isso. Ele já tinha falado quando, há 2 dias passados, quando disseram que Lázaro estava doente, ele já sabia que Lázaro ia morrer, ele já sabia tudo que ia acontecer, ele sabia que Deus ia restaurar, restituir a vida de Lázaro, ele sabia disso, mas mesmo assim, ele sentiu a dor, ele chorou, ele compartilhou aquele momento, ele abraçou Marta, ele abraçou Maria, ele viveu aquele momento de dor com elas, porque aquilo ali, meu irmão, também é importante para curar a vida, para sarar, para tirar de dentro delas toda a dor, porque elas precisavam ser tratadas também. Então, meu irmão, não é porque nós sabemos que Jesus cura, não é porque nós sabemos que Jesus liberta, não é porque nós sabemos que Jesus faz a obra, que nós vamos ver alguém que está passando uma dificuldade enorme e não dar a mínima, afinal Jesus Cristo cura, calma aí que Jesus Cristo já vai te curar, fica aí que daqui a pouco Ele te cura. Não, meu irmão, senta, a palavra do Senhor diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram, diz para nós chorarmos com os que choram, diz para nós andarmos juntos com aquelas pessoas vivendo os sentimentos que elas estão vivendo, porque isso também sara, isso também cura. Essa compaixão faz com que a obra seja feita e com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém? Então, meu irmão, não vamos nos acostumar com o sagrado, não vamos nos acostumar com as experiências, viver os milagres, viver as coisas que o Senhor faz como se fosse qualquer coisa.
Eu estou acostumado. Não, meu irmão, cada pessoa que aqui entra, cada pessoa que vai lá na tua igreja, cada vida que você encontra na rua, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma dor, essa pessoa tem um sentimento que ela está vivendo, e você precisa entender esse sentimento, se colocando no lugar dela, vivendo e vendo pelo ponto de vista dela. É uma coisa que o ser humano tem uma dificuldade enorme, é o que Jesus Cristo fazia, se colocar no lugar da outra pessoa. Porque é muito fácil nós definirmos um comportamento, é muito fácil nós julgarmos uma pessoa, é muito fácil nós definirmos por que tal pessoa está vivendo tal situação, sem nos colocar no lugar dela, sem viver a experiência que ela viveu, sem entender o caminho que ela passou, sem saber o que ela passou para chegar até ali. Quando nós nos colocamos no lugar dessa pessoa, meu irmão e minha irmã, nós vamos começar a ter esse sentimento maravilhoso que se chama compaixão. É uma marca do caráter de Cristo, é uma marca do ministério do Senhor Jesus Cristo, e deve ser uma marca no discípulo, naquele que vive a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto aqui, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Algo lindo aqui que Jesus Cristo mostra como uma grandeza de caráter que ele tinha, e mesmo sendo o próprio Deus que se fez homem, se fez carne para habitar entre nós, ele sabia que, mesmo sendo o próprio Deus, na condição humana, ele tinha limitações, ele tinha problemas que todos nós temos. Nós temos limitações, nós não vamos a lugar nenhum sozinhos, nós não somos capazes de resolver todos os problemas, nós não temos a condição de ser super-heróis, super crentes, super pais, super mães. Temos limitações e dificuldades. Jesus Cristo aqui estava aceitando e estava confirmando a limitação que ele mesmo tinha. Ele estava dizendo que para os discípulos a seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros. Ele sabia que muita gente precisava ser salva, ele sabia que muita gente precisava ser liberta, muita gente precisava ser alcançada pelo poder da palavra, mas nem ele mesmo sozinho tinha condições de fazer a obra. E aí ele diz: rogai, orem para que o dono da seara, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. A importância de orarmos, a importância de reconhecermos as nossas limitações, a importância de quebrarmos muitas vezes o orgulho, a importância de chamarmos quando estivermos passando por problema. Meu irmão, se você está passando por problema, por dificuldade, procure um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, alguém que você sabe que tem uma palavra de instrução. Senta com essa pessoa, pede uma orientação à luz da palavra, pede para você encontrar, busque encontrar o conhecimento, o desenvolvimento, porque muitas vezes, meu querido, a gente fica sofrendo por causa do orgulho, fica sofrendo por causa da desconfiança, fica sofrendo porque acha o que vai pensar o pastor, o que vai pensar o líder se eu abrir o meu problema, se eu falar. Meu irmão, hoje eu vivi uma experiência assim. Hoje eu vivi uma experiência de aconselhamento pastoral, de gabinete, que a pessoa, quando chegou para conversar comigo, ela chegou com uma mentalidade, chegou com uma visão minha, da igreja, do problema que estava vivendo, chegou com uma visão completamente distorcida do que era a realidade. E aí eu comecei a conversar à luz da palavra, começamos a compartilhar a palavra do Senhor, comecei a me colocar no lugar, ver qual era, até eu mesmo estava com uma visão distorcida quando estava pensando, perdido nos meus próprios pensamentos. Mas quando a pessoa chegou, que eu me coloquei no lugar, que eu comecei a entender o problema, que eu comecei a conversar, começamos a compartilhar e começamos a falar sobre a palavra do Senhor, comecei a entender a limitação dela, olhei para mim as próprias limitações. Ou seja, este momento, meu irmão, fez com que o Espírito Santo de Deus fizesse uma obra. As coisas foram restauradas, o nome do Senhor foi glorificado, todos saíram felizes, a palavra foi liberada e a bênção vai chegar em nome de Jesus, é o que eu creio. Só que é um reconhecimento, meu irmão, a gente tem que reconhecer que nós somos limitados,
temos que reconhecer que somos falhos, temos que reconhecer que precisamos de muita ajuda, temos que reconhecer que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu, e se Ele, meu irmão, viveu dessa forma, quem somos nós para fazer o diferente? É uma marca, peça ajuda, peça orientação, peça oração, peça intercessão. Aqui tem homens e mulheres pagando preço de oração. Na sua igreja, quem sabe, eu tenho certeza que também tem. Ou seja, busque orientação, ajuda, conforto. Meu irmão, o que seria de mim se não fossem os intercessores que o Senhor colocou na minha vida? A intercessão é poderosa, meu irmão. A instrução, você sentar e ouvir uma palavra de instrução. Todos os cultos eu vou buscar o Voiá, a Avó Maria, eles vêm, às vezes, eles não fazem nem ideia, às vezes, talvez, das palavras que lançam, mas eu estou sempre pescando e aprendendo, porque eu sei que com 2 anos só de ministério contra 50, eu sou muito limitado, tenho muito que aprender. Ou seja, a gente fica pegando aqueles, pescando e aprendendo e crescendo. Então, meu irmão, tem essa virtude de reconhecer que somos limitados. Isso serve para qualquer área da tua vida. Isso serve para qualquer ambiente que você estiver. Sempre vai haver alguém perto de você, colocado pelo Senhor, para te instruir, para te ajudar, para fazer com que você chegue mais longe, para fazer com que você cresça, para fazer com que você conquiste, alcance. Jesus Cristo sabia disso, e aí ele começou a orar para que o Senhor mandasse, e ali ele escolheu 12 discípulos, e os 12 viveram, cuidaram daquilo que precisava cuidar, e não foi só 12, teve uma certa vez que 12 não foram suficientes. Ele orou e mandou 72 discípulos para fazer o trabalho, para ir pregar, para ir anunciar, para salvar vidas. Ou seja, Jesus Cristo sabia que era necessário orar para que o Senhor cada vez mais mandasse trabalhadores para a obra, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e por isso eu creio que o Senhor está respondendo, e por isso nós estamos vendo um culto de terça-feira de ensino da palavra, com tanta gente aqui disposta para aprender, porque nós sabemos que a seara é grande. O Senhor está trabalhando no seu coração, no seu caráter, está forjando os seus trabalhadores para fazer a grande colheita para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Essa semana eu vi um desenho, até postei na internet um desenho sobre, de um lado uma casa escrito show gospel, e do outro uma casa escrito culto do ensino da palavra. E aí a casa que estava escrito show gospel, uma fila, meu irmão, mas uma fila de gente para entrar na casa, e o culto de ensino da palavra tinha 3, entrando para ensinar, para aprender. E é uma triste realidade que nos faz rir, meu irmão, mas nos faz rir de vergonha. Nós precisamos ter essa vontade de nos alimentar da palavra, meu irmão. Imagina um culto da palavra com a igreja completamente lotada. Quantas vidas vão ser salvas a partir deste poder maravilhoso de nós aprendermos com o Senhor, o seu caráter de mansidão, de humildade, de crescimento, e aplicarmos e pregarmos a palavra do Senhor? Já pensou? Será maravilhoso, meu irmão. Então, divulgue cultos da palavra. Tenha na tua casa momentos da palavra em família. Cadê os cultos familiares? Antigamente isso era muito comum, hoje já não existe mais. Eu acho que são poucas. Dá para contar, de repente, não vou expor ninguém aqui, mas cadê os cultos familiares? Cadê os cultos onde nós sentamos com a nossa família e fazemos o nosso culto familiar, do ensino da palavra? Como diz a palavra, instrua o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará dele. Cadê a instrução que nós damos para os nossos meninos, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as nossas crianças, para aqueles que nós amamos? Instrua, porque essa instrução, meu irmão, pode até ir para qualquer lugar, mas ele sempre vai sabendo que aquele lugar não é o lugar para ele estar. Ele sempre vai sabendo que existe um Deus, que existe um Salvador, que a vida dele não é aquele lugar, e um dia, meu irmão, ele vai ter esse reconhecimento e vai, de fato, tomar uma decisão. Agora ele precisa saber para tomar a decisão. Então nós precisamos voltar com nós precisamos ter esses cultos de ensino na nossa casa, que a nossa casa seja um santuário do Senhor, preparada para ensinar, para instruir, para cultuar ao nome do Senhor, para trazer a palavra para os nossos filhos. Isso vai fazer, meu irmão, com que muitas dores de cabeça sejam evitadas, vai fazer com que muitos problemas sejam evitados. Muitas noites, hoje você dorme, é novo, os filhos são pequenos, mas um dia eles crescem. Está ali o Guto com a menininha no colo, tem quantos? Tem meses? Vai dormir muitas noites,
vai dormir muitas noites, mas vai chegar um momento que a menina cresce, e aí a menina vai dar uma voltinha, e aí o pai já não dorme mais, aí o pai já fica preocupado, não é verdade? É uma coisa natural da vida, mas se a menina foi instruída na palavra do Senhor, ele até se preocupa porque é pai, mas ele sabe que o Espírito Santo de Deus estará protegendo em nome de Jesus. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. E aí, meu irmão, no segundo dia, o pastor Bartolomeu tratou sobre a honra e a graça e sobre os ministérios. Ele falou lá em Efésios 4, que a palavra do Senhor nos diz que ele chamou alguns para apóstolos, outros para mestres, evangelistas, pastores, mestres, ou seja, são os cinco ministérios, né? Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, me ajuda, qual é o outro? Não, profetas, está lá o nosso profeta lá, ó. Nosso profeta irmão Iá, que hoje está fazendo 85 anos de idade, viu? 85 anos de idade. É verdade. Então, meu irmão, ali ele falou, ali o pastor Bartolomeu falou sobre esses ministérios. Então, esses ministérios são dados por Cristo. A Bíblia diz que a cada um de nós foi concedida a graça mediante a medida repartida por Cristo. Pastores são levantados por Cristo, profetas são levantados por Cristo, evangelistas, mestres, me ajuda que eu esqueci o outro, de novo. Profetas, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Pronto, agora está na ordem. Todos esses são levantados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui dentro, meu irmão, todos nós somos ou um ou outro. Ou você é um pastor, ou você é um profeta, ou você é um evangelista, ou você é um mestre. Você é, isso é dado por Cristo, segundo a medida repartida por Ele. Então, busque de verdade isso. Agora, o que me chamou a atenção nesse ensinamento é a questão da honra. Jesus Cristo nos ensinou a honrar, dar honra a quem tem honra. A palavra do Senhor inteira nos mostra que Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que honra os seus filhos, honra aqueles que são seus. Deus é um Deus que honra os seus princípios. A palavra do Senhor inteira está baseada em cima de honra. E a Bíblia está dizendo que estes ministérios que Cristo nos dá, é Ele quem nos dá. E é Ele quem dá para cada um de acordo com a graça repartida por Ele. Então aqui, meu irmão, está um perigo muito grande que muitas vezes nós cometemos e por isso não recebemos a graça, por isso não recebemos o chamado, por isso não exercemos o nosso ministério, que é não honrar aqueles que Deus levantou. Isso é muito perigoso, porque quando você não honra a unção que está sobre a vida de um pastor, quando você não honra a unção que está sobre a vida de um evangelista, quando você não honra a unção que está sobre a vida de um profeta, seja ele do seu estilo ou não, porque o nosso problema é que nós às vezes tentamos ou declaramos, temos esse pensamento de que pecado é aquilo que nós não gostamos. E não é porque você não gosta de uma coisa que aquilo se torna um pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Não é porque você não gosta de alguém que significa que essa pessoa, ou do estilo de alguém, que essa pessoa, significa que essa pessoa não é um ungido do Senhor. Significa que essa pessoa não foi levantada por Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12 que há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuar, mas é o Espírito Santo que faz tudo em todos. Ou seja, nós somos diferentes e por isso tem a igreja do reteté, por isso tem a igreja da tradição, por isso tem a igreja dos surfistas, por isso tem a igreja de tanto que é jeito. Mas se a palavra de Deus está sendo pregada, meu irmão, o estilo é o que menos importa. Só que o problema é que muitas vezes nós declaramos palavras que não deveríamos falar. Falamos dos estilos como se os estilos fossem pecado e não é. Falamos mal do pastor, falamos mal daquele ministério, falamos mal daquelas pessoas. E quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos que a graça foi repartida de acordo com a vontade de Cristo. Foi Ele que escolheu.
Quando nós não honramos essa unção, nós estamos no mínimo chamando Jesus Cristo de incompetente. Ou seja, ele ungiu, ele levantou, ele instituiu um líder, instituiu uma unção, colocou sobre a vida daquela pessoa um ministério, seja ele qual for, e aquela pessoa está trabalhando, só que está trabalhando de um jeito, quem sabe você nunca andará com aquela pessoa porque o teu estilo é diferente, mas aí em vez de nós reconhecermos, aceitarmos, ou pelo menos ficar quieto, nós falamos coisas que não devemos, e quando falamos, perdemos de receber aquilo que Ele tem para nós. Cristo tem uma medida repartida para você, de acordo com a tua condição, de acordo com o teu entendimento, de acordo com a vontade dEle, com o propósito dEle para a tua vida. Quando nós honrarmos a unção de Deus sobre a vida do outro, nós receberemos também uma porção de graça e de unção, dada pelo próprio Cristo. Amém? Então, meu irmão, vamos cuidar da nossa língua. Cuidado quando você criticar um ministério, cuidado quando você criticar um pastor, cuidado quando você criticar alguém, cuidado, porque existe uma graça que se o Senhor Jesus Cristo vai dar para você, ela é sua, ela não é de mais ninguém, mas para você poder, meu irmão e minha irmã, receber essa graça, você precisa reconhecer a mesma graça sobre a vida de outro. Vamos aprender isso. Vamos entender isso, vamos reconhecer isso, porque existe uma graça do Senhor sobre a nossa vida também, em nome de Jesus, amém? O nosso ministério é diferente de todos, porque o Senhor nos chamou com uma visão. O outro ministério tem a sua visão, a outra igreja, o outro pastor tem a sua visão, mas Deus está fazendo a obra e muita gente, meu irmão, onde nós vimos a palavra do Senhor ser ministrada, nós estamos vendo as igrejas cheias. E essas igrejas, todas elas com as suas virtudes e com os seus defeitos. Porque onde tem homem, onde tem mulher, onde tem ser humano, tem defeito, tem problema, tem falha, somos falhos. Mas, meu irmão e minha irmã, existem ali pessoas que foram ungidas, escolhidas e receberam uma graça dada pelo Senhor Jesus Cristo. E onde essa graça está sendo respeitada e honrada, as pessoas estão indo, as pessoas estão sendo salvas, as pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão sendo libertas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Eu estava falando hoje com o meu primo que é de uma igreja bem tradicional. E eu estava falando com ele e tal, e ele falando como é que estava o culto, e ele dizendo: Fernando, eu estava até com vontade. Domingo, quando eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada, tinha telão na rua. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei para ele, a igreja lá com a gente também estava lotada, a igreja estava cheia e tal. Ele: pois é, eu estava com vontade de ir, porque eu fiquei em pé, e eu não gosto de ficar em pé. E aí eu pensei: não, vou ficar aqui um pouquinho, mas eu vou lá no Fernando. Aí ele falou: mas eu não consegui, cara, eu não consegui. Eu fiquei em pé, mas o culto estava tão bom que eu fiquei até o final. Ficou em pé até o final. Por quê, meu irmão? Porque foi alcançado pela graça, pela unção, pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Se nós ficarmos olhando para os homens, talvez íamos ver um monte de defeito. Forma de se comportar, forma de culto, liturgia de culto. Eu não gosto muito, né? Porque são diferentes estilos, mas é o mesmo Espírito que está atuando tudo em todos, meu irmão e minha irmã. No céu, meu irmão, todos nós vamos nos encontrar, vamos viver juntos, vamos viver em unidade, em união. O nome do Senhor será glorificado, o Senhor Jesus Cristo cumprirá a sua promessa. Então vamos honrar a graça que o Senhor repartiu sobre a vida de outros, porque isso fará com que a graça dele venha também sobre a tua vida, e aí vai levantar o teu ministério como pastor, como mestre, como apóstolo, como evangelista, como profeta, meu irmão, na tua casa, na tua família, onde você for, porque às vezes a gente condiciona ministério ao altar. Meu irmão, você pode ser um pastor na tua casa, pastor da tua mulher, você é sacerdote, o homem é sacerdote do lar, você é pastor na tua casa. Seja um pastor cheio da graça e da unção dada por Cristo, foi Ele que deu. Seja um pastor reconhecendo a unção que está sobre a vida de outro pastor. Você pode ser um profeta, meu irmão, profeta da esperança. Todo mundo no teu local de trabalho vivendo um problema, uma desgraça, ninguém sabe para onde vai. Você vem com uma palavra profética e diz: o Senhor vai levantar, as coisas vão dar certo, ânimo, força, Deus está com a gente, nós vamos chegar lá. Profeta, meu irmão, seja profeta do Senhor, seja profeta, mas reconheça os profetas do Senhor, reconheça a honra, respeite a honra. Às vezes o profeta tem um estilo, profeta, se você for olhar na Bíblia, nenhum é muito certo não, meu irmão. Pode olhar, os profetas da Bíblia, tudo meio fora da casinha. E hoje não é diferente. Os profetas até hoje são meio, você olha aí, não sei, mas foi ungido.
honre a unção que está sobre a vida, porque você vai receber também a sua em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei só na parte do pastor Bartolomeu. Eu queria trazer aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Vou dar um balão nele terça-feira que vem. Não, mas eu queria ministrar com você sobre outros personagens na Bíblia, outras figuras que estão na Bíblia, porque o que o Senhor colocou no meu coração é que às vezes nós olhamos para essas pessoas e vemos nela uma condição de superioridade a nós. Por exemplo, você olha para Moisés, você olha para Abraão, você olha para José, você olha para os apóstolos, e aí você, olhando para eles, porque a Bíblia dá mais ênfase às qualidades, porque Deus é assim. Deus, ele, quando olha para você, ele sabe que você é pó, ele sabe que você é falho, ele sabe que você tem defeito, só que ele está olhando em você as tuas virtudes, a virtude que você tem, aquilo que o Senhor te deu como dom, desde que você foi tecido no ventre da tua mãe. O Senhor já criou você com um propósito específico, e Ele colocou dentro de você as qualidades necessárias para exercer esse propósito. E aí o que o diabo faz? O diabo sabe disso e ele vai plantando na tua mente os teus defeitos, as tuas falhas, os teus erros, aquilo que você comete ao longo da vida, e você vai perdendo as virtudes do Espírito Santo, você vai perdendo as virtudes do teu caráter. E a Bíblia nos mostra que todos eles que foram chamados e que exerceram um ministério, deixaram uma história, construíram um legado, todos eles tinham falhas de caráter, e falhas de caráter talvez piores do que as nossas. Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Abraão tinha uma virtude. Talvez eu vou só pincelar aqui, não vou entrar profundamente em cada um deles, mas só para você que de repente se ver em um desses, ou quem sabe em todos eles, quem sabe você tenha todas as virtudes e todos os defeitos de cada um deles. Mas Abraão, por exemplo, Abraão era um homem obediente a Deus, porque a Bíblia diz que Deus chama ele para ele sair do meio da parentela dele, e que Deus iria mostrar uma terra que mana leite e mel, ia fazer dele uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade. Camarada, para fazer isso tem que ser obediente. Mas a Bíblia também diz que Abraão era um homem teimoso. Era teimoso, porque quando Deus mandou Abraão sair, Deus disse para ele deixar a parentela. A avó já está cutucando o vô lá. Tá vendo? Eu não quero causar briga aqui dentro da igreja. Quando Abraão foi chamado, Deus olhou para ele e disse assim: mas deixa a tua parentela. A Bíblia diz que Abraão levou Ló, teimoso. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação, ia fazer a partir do ventre de Sara, a sua esposa, que estava com 65 anos. Quando Abraão chegava nos locais que tinham reis, no Egito e em outras terras, a Bíblia diz que ele, na teimosia dele, dizia para Sara dizer que não era sua esposa, que ele tinha medo que alguém matasse ele, ou seja, teimoso. E nós somos assim muitas vezes. Nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, somos obedientes e nos colocamos à disposição para fazer o que Deus quer que nós façamos, só que a nossa teimosia muitas vezes vai fazendo com que a gente faça do nosso jeito, e Deus quer que faça do jeito dele. Se Deus mandou você ir pela direita e fazer a direita, vai pela direita, porque no meio da nossa caminhada a gente começa a teimar, porque a gente tem os nossos próprios conceitos, a nossa própria forma de ver as coisas, o nosso próprio entendimento. E Deus, quando te chamou, Ele não chamou para você caminhar no teu próprio entendimento. O Senhor te chamou para você caminhar de acordo com a vontade dEle. Então seja obediente, mas deixa de ser teimoso. E aí Deus vai trabalhando no caráter de Abraão. Lá no final ele se tornou o pai da fé, mas no início não era o pai da fé. Então a gente olha para Abraão: como é que eu vou chegar a ser como Abraão? Abraão era igualzinho você, meu irmão.
obediente, mas teimoso. E tem tantos outros. Moisés tem uma virtude linda. Ele era fiel. Ele era fiel às suas origens. Ele era fiel à sua história. Ele foi criado no Egito pela filha do faraó. Mas ele nunca perdeu o seu vínculo de fidelidade com o seu povo. Tanto é que a Bíblia mostra que quando ele viu um egípcio batendo num hebreu, ele matou aquele egípcio, teve que fugir. Quando ele chega nos poços e vê os pastores expulsando as mulheres, ele era fiel às suas convicções. Ele arruma confusão com aqueles homens. Era um homem fiel. E aí você olha para Moisés e acha que jamais Moisés está na mesma categoria de ser humano que você. Só que Moisés tinha um defeito, que era a insegurança. Moisés era extremamente inseguro. Fiel, mas inseguro. A Bíblia diz que quando Deus chama ele questiona demais. Ele tenta de todas as formas fugir. Eu não sei falar, eu não sei como me comportar, eu não sei como fazer, eu não sei, eu não consigo. E aí Deus fica insistindo com ele. E o que você tem na mão? E aí você faz os sinais. Não, mas Senhor, não dá. Insegurança. Deus chama Arão por causa da insegurança de Moisés, que Arão foi chamado de tanto o Moisés se questionar a Deus por causa da sua insegurança. Deus levantou Arão para estar do seu lado. Meu irmão, quem sabe isso está acontecendo com você. Deus está te chamando de todas as formas. Deus está mostrando para você os sinais. Deus está dizendo que está com você. Deus está dizendo que vai fazer a obra em você. E você fica na insegurança que Moisés tinha. Mas eu não posso, eu não vou, não dá para mim, eu não tenho força. Inseguro. Meu irmão, saiba que você não foi o único. Moisés também foi assim. Deus tratou o caráter dele. Permaneça fiel, porque o Senhor vai tratar o teu caráter também em nome de Jesus. E essa insegurança será vencida. Amém? E tem muitos outros, meu irmão. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, mas era um homem que tinha medo. E quando ele perdeu todos os seus filhos, todos o seu gado, tudo que ele passou, ele diz em Jó capítulo 3: aquilo que eu temia me aconteceu. Meu irmão, nós precisamos nos livrar do medo. Você é justo, você é íntegro, mas medroso. A Bíblia diz que o perfeito amor expulsa todo medo. Não tenha medo de fazer a obra que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele vai com você em nome de Jesus. Se você ficar temendo, o que você temeia vai lhe sobreviver. Aconteceu com Jó. A Bíblia mostra que ele era medroso e por isso ele viveu o que viveu. Só que Deus foi tratando o caráter de Jó. Lá em Jó capítulo 13, verso 15, ele aprende. E ele diz assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Perdeu todo o medo. Perdeu todo o medo. Perdeu todo o medo. E o Senhor deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Lança fora todo o medo. O perfeito amor expulsa todo o medo. Entenda, meu irmão e minha irmã, que todos os homens e mulheres que estão aqui na palavra do Senhor, todos eles viveram dores, viveram sofrimentos, viveram situações muito parecidas com a sua situação, mas eles resolveram não abandonar, resolveram crer, resolveram acreditar. Jacó era corajoso, mas era trapaceiro. E aí Deus usou a coragem de Jacó e foi usando as virtudes dele para levar para cá, para lá, para cá e para lá. E foi mudando o caráter de Jacó, foi mudando a vida de Jacó. E Jacó se transformou em Israel. Deus mudou o nome dele, meu irmão. Deus mudará o teu nome se for necessário, mas Ele fará a obra em você se você não desistir do teu propósito. Uma das histórias que eu mais gosto é a de José. A Bíblia diz que José era um sonhador. Quem tem sonhos aqui? Todos nós temos sonhos. José era um sonhador, acreditava no seu sonho, se enchia de expectativa com o seu sonho, mas ele tinha um defeito que a palavra do Senhor nos mostra ali, que por causa do seu sonho, que era grande, ele era arrogante. Que ele falava para os seus irmãos, contava tal, com aquela túnica colorida. Imagina ele andando com 17 anos, cheio, né? Filho mais novo, todo. E aí Deus pega e faz todo o trabalho no caráter dele. Ele é vendido como escravo,
ele vai para uma prisão, aí ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar prosperam, aí dá um problema com a mulher de Potifar, vai para a cadeia. Na cadeia ele passa 2 anos na cadeia. Todo esse trajeto, meu irmão, imagina um jovem de 17 anos, que tem um sonho de ser administrador. Eu vou ser administrador de empresas. Deus me deu esse sonho, eu quero administrar uma multinacional, eu quero ser um grande administrador. E aí você pega esse jovem de 17 anos e joga ele na lama, na escravidão, joga ele na cadeia, acaba com os sonhos dele teoricamente, porque foi isso que fizeram. Jogaram José lá no fundo do poço. Mas a Bíblia mostra que mesmo ele sendo arrogante no início, o Senhor foi tratando o caráter de José. Foi tratando. O seu sonho não se perdeu. Não se perdeu. Ele nunca deixou de acreditar no seu sonho. Ele nunca deixou de confiar no sonho que Deus tinha para a vida dele. Mesmo ele passando por aquela prova tão dura, foram 13 anos que ele passou naquela vida. Até que do dia para a noite o Senhor pega e coloca ele como governador do Egito. O seu sonho foi alcançado, foi realizado. Então, meu irmão, falhas todos temos. Não desanima por causa das tuas falhas. Vá do jeito que você está, acredita nas tuas virtudes e coloca as tuas falhas na mão do Senhor e deixa com que Ele trabalhe, porque o Senhor vai trabalhar. No final você alcançará a estatura de varão perfeito e o nome do Senhor será glorificado. Você será um exemplo, você será uma luz para as pessoas. Deixa Deus trabalhar. Quanta gente, meu irmão, que não vem na igreja por causa das suas falhas. É uma guerra para vir para a igreja, porque quando ele entra na igreja, na hora já vem a acusação, na hora já vem os problemas. Mas são pessoas com virtudes, são pessoas cheias de qualidades. E nós, às vezes, somos usados como instrumentos para apontar as falhas dessas pessoas. Meu irmão, Deus está olhando para as virtudes, Deus está olhando para o caráter, Deus está olhando, meu irmão, para as qualidades. Vamos também olhar para essas qualidades, porque no final a obra do Senhor será realizada. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ali na história de José, eu estava lendo inclusive ela ontem ainda. A gente não entende o trabalhar de Deus. Talvez você não entenda. Eu fico pensando, me colocando no lugar de José. Com 17 anos, um sonho, de repente está dentro de um poço. E aí dentro daquele poço ele vai como escravo. E aí ele começa, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Você pode estar no fundo do poço, mas o Senhor é com você em nome de Jesus. Não duvida disso, o Senhor é com você. Ele não duvidava. Onde ele ia, o Senhor ia abençoando aqueles que estavam à sua volta, porque o Senhor era com ele. Ele não estava vivendo o seu sonho, ele estava muito longe do seu sonho, mas Deus estava com ele, Deus não abandonou. E aí ele, na casa de Potifar, ele começa a administrar. A Bíblia diz que Potifar entrega tudo na sua mão. Potifar fica cuidando apenas da sua própria alimentação, porque afinal de contas José não podia mastigar por ele. Todo o resto ficou na mão de José. E o Senhor prosperava. Dali José vai para a cadeia. E a Bíblia diz que o Senhor vai com José. Lá na cadeia, a Bíblia diz que o carcereiro gostou tanto dele que colocou ele como chefe dos presos. E ali começou as coisas a prosperar. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E aí o copeiro ficou com o rei do Egito. Até que um dia, 2 anos depois, ele se lembra e chama José para interpretar o sonho que o faraó teve. O faraó comeu demais, sei lá, sonhou com umas vacas magras comendo vaca gorda. Coisa de quem comeu demais, né? Espiga magra comendo espiga gorda. Um sonho maluco. O copeiro se lembrou, José interpretou, e aí chama José. E José vai, e quando ele interpreta, o faraó olha, e quem mais poderia fazer isso que você falou, se não mesmo você? Você interpretou, você vai ser o governador. E colocou ele abaixo apenas do faraó. O seu sonho se realizava. Mas o interessante, meu irmão, é o trabalhar de Deus que José não entendeu no início. No fim da sua vida entendeu. E você muitas vezes não entende. Um administrador, porque o sonho de José era ser administrador, não era?
Um administrador, ele precisa saber administrar com recursos e sem recursos. Um administrador, ele precisa saber administrar na prosperidade e na recessão. Não é verdade? Você precisa saber administrar com muito e com pouco para ser um bom administrador. José, na casa de Potifar, o Senhor estava vendo as suas qualidades, quebrando a sua arrogância, vendo as suas qualidades, estava ensinando José a administrar com fartura. Porque Potifar era líder da guarda do faraó. Tinha tudo na casa de Potifar, tinha fartura. E José foi aprender a administrar com fartura. Quando José vai para a cadeia, o Senhor ensina José a administrar com escassez, sem recursos. Para tu ver, meu irmão, que tudo que acontece na tua vida acontece dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. Se você tiver em Deus, nada do que está acontecendo está fora do propósito do Senhor. José não entendia porque estava na cadeia, mas o Senhor estava ensinando ele a administrar na escassez. Porque o sonho que ele revelou para o faraó era que o Egito teria 7 anos de fartura e depois haveria 7 anos de fome. Quando ele foi para realizar o seu sonho, quando o Senhor colocou ele para realizar o sonho, ele estava pronto. Ele sabia administrar com fartura e sabia administrar com escassez. E ele se tornou o governador do Egito e realizou a promessa do Senhor. Então, meu irmão, não amaldiçoe mais o momento que você está vivendo. Quem sabe seja um momento de escassez, mas o Senhor está te ensinando. Você está dentro do teu propósito. Aquilo que o Senhor tem preparado vai acontecer. As coisas vão chegar onde Deus quer que chegue. Reconheça o Senhor na tua vida. Reconheça a unção daqueles que o Senhor coloca na tua vida. Reconheça, meu irmão e minha irmã, aqueles que precisam da tua ajuda à sua volta. José estava lá na cadeia, mas estava ajudando o copeiro, o padeiro, estava servindo na cadeia, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Reconheça isso tudo e saiba que mesmo que você tenha falhas no teu caráter, defeitos, o Senhor está trabalhando neles. Deixa Deus trabalhar. Reconheça, só reconheça e deixa o Senhor trabalhar. Mas te apega, meu irmão, nas tuas virtudes. Te apega na tua promessa, te apega no teu sonho, te apega na qualidade que Deus te deu. A qualidade que Ele te deu, Ele deu só para você. Seja como Davi foi. Davi, quando tentaram vestir a roupa de Saul nele, ele até tentou andar e ele desistiu, porque a roupa de Saul não cabe em Davi. Deus fez Davi com características próprias e qualidades que eram suficientes para derrotar o gigante Golias. As tuas virtudes e as tuas qualidades são o suficiente para você derrotar todos os gigantes que vão se levantar na tua vida em nome de Jesus. Acredite, acredite, meu irmão, acredite em nome de Jesus. Neste momento, eu gostaria de te chamar para adoração, para adorar ao Senhor. Coloca numa bandeja na frente do Senhor todas as tuas qualidades, os teus defeitos. Coloca diante do Senhor o teu sonho. Peça para o Senhor, meu irmão, uma orientação. Peça para o Senhor uma luz para você identificar onde é que você está. Hoje, quando eu conversei com a irmã, quando ela saiu da minha sala, ela falou: Fernando, eu cheguei aqui com uma ideia completamente diferente. Eu nunca olhei o que está acontecendo na minha vida por esse ângulo que tu me falou agora. Eu falei: mas minha irmã, isso aí quem fez é o Espírito Santo de Deus. Tu veio, recebesse uma orientação, olhasse por um ângulo que tu nunca olhou, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando, e agora as coisas vão dar certo para você em nome de Jesus. Quem sabe seja isso que está acontecendo na tua vida. Você nunca olhou por este ângulo, por este ponto, mas comece a olhar, meu irmão, por esse ponto que o Espírito Santo de Deus colocou agora no teu coração, porque esta é a direção, o discernimento, o caminho que Ele quer que você ande. Então coloca na presença do Senhor agora. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a ser semelhante a Ti. Nos ensina, Senhor Jesus, a andar como o Senhor andou. Nos ensina, Pai, a trilhar um caminho, Senhor Deus, de justiça, de retidão, de fidelidade. Senhor Deus,
caminho, Senhor Deus, de fé nos sonhos que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor, nós aprendemos hoje, Pai, que todos os heróis da fé, todos aqueles que o Senhor escolheu, todos aqueles que o Senhor levantou, Pai, não eram muito diferentes de nós. Tinham defeitos, tinham falhas, como nós também temos, Senhor. Mas todos eles, Senhor, não ficaram se justificando, Pai, simplesmente reconheceram e deixaram o Senhor trabalhar na vida deles. Alguns sofreram mais porque demoraram mais tempo para entender. Alguns passaram por caminhos que não precisavam passar porque demoraram para perceber. Mas o que nos impressiona, Pai, é que mesmo assim o Senhor não desistiu deles. E o Senhor também não desistiu de nós, Pai. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa teimosia, apesar, Senhor Deus, das nossas inseguranças, apesar, Senhor Deus, da arrogância, do orgulho, apesar de tantos defeitos, Senhor Deus, que nós, na nossa natureza humana, deixamos florescer, Senhor, o Senhor não desiste de nós. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem feito com que o nosso sonho não morra, tem nos enxertado, Senhor, esperança, fé. Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para deixar com que o Senhor trate o nosso caráter, deixar, Senhor Deus, com que o Senhor nos ensine, nos exorte naquilo que é necessário. Aleluia, Senhor. Nos mostra, Senhor, a direção. Nos mostra, Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós. Deus, diante da Tua presença, Pai, nós colocamos os nossos sonhos, Pai. Senhor, nos mostra, Senhor, o porquê da situação que nós estamos vivendo agora. Nos orienta, Senhor, a caminhar diante desse problema, Pai. Deus, nós queremos desistir, Pai. Não queremos, Senhor, desanimar. Não queremos ficar prostrados, Senhor. Queremos, Senhor Deus, andar na retidão da Tua palavra. Vencer, Senhor Deus, como a Tua palavra diz que nós venceremos. Andarmos, Senhor, de cabeça erguida, como a Tua palavra diz que nós andaremos. Mas para isso tudo, Senhor, nós precisamos ter essa virtude de que o Senhor tem compromisso com a Sua palavra, e de que a Sua palavra deve ser aplicada, que a Sua palavra deve ser exercida dia a dia, que o ensinamento, Senhor, a vontade, Senhor, a fome da Tua palavra deve estar dentro dos nossos corações. Senhor, que a partir de hoje, Senhor, nunca mais a leitura da palavra seja algo cansativo. Que a partir de hoje, Senhor Deus, a leitura da palavra não seja segundo plano, terceiro plano, quarto. Às vezes, quando não temos mais nada para fazer, Senhor, nos lembramos da Tua palavra. Não. Que a Tua palavra, Senhor Deus, a partir de hoje seja prioridade. O ensino, Senhor, seja prioridade. O desenvolvimento, Senhor, seja prioridade. O reconhecimento, Pai, da Tua palavra seja prioridade. Para que nós, Senhor Deus, possamos receber a boa medida repartida de acordo com a vontade de Cristo. Senhor, o Senhor tinha uma boa medida para Moisés, para Abraão, para José, para Jacó, para Paulo, para Mateus, para todos os homens, Senhor Deus, e mulheres que o Senhor levantou na Bíblia e na história, Senhor Deus. O Senhor tinha uma boa medida. Nós tomamos posse, Senhor Deus, essa noite, da boa medida que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, neste local heróis da fé. Levanta neste local, Senhor Deus, referenciais na família, referenciais na sociedade, referenciais no mercado de trabalho, por onde quer, Senhor Deus, que nós passamos, Senhor, onde quer que nós caminhemos, Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, referenciais, como esses homens foram. Que o Teu propósito, Senhor Deus, seja entendido, Pai, no nosso coração. Que o sonho, Senhor, seja reavivado nesta noite, Pai. Senhor, podemos estar em poços, podemos estar em prisões,
podemos estar em desertos, podemos estar, Senhor Deus, quem sabe na fartura neste momento, Senhor. Podemos estar em qualquer lugar, Senhor, mas nenhum destes lugares, Senhor Deus, nos dá segurança se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, esteja conosco, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco em todos os passos que nós dermos, Pai. Seja onde for que nós caminharmos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai. Que essa certeza, Deus, nunca saia do nosso coração. Que essa convicção, Pai, nunca saia do nosso coração. Porque a Tua palavra nos ensina que o Teu justo vive pela fé. É pela fé que nós vivemos. A Tua palavra, ela é entendida e compreendida pela fé. É um manual de fé. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor não se agrada daqueles que fazem relaxadamente. Deus, dá-nos, Senhor Deus, temor, tremor, respeito, Pai, pela unção, pela graça, pelo poder do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Senhor Deus, nós temos a convicção, Senhor, de que a graça, Senhor, é de graça. A graça é favor imerecido. A graça, ninguém é digno. A graça, o Senhor nos dá. A graça não custa nada. Mas permanecer na graça custa tudo. Permanecer na graça custa santidade. Permanecer na graça custa temor. Andar na graça custa envolvimento. Espírito Santo de Deus, nos dá temor, Senhor. Nos dá o reconhecimento, Senhor, para nós caminharmos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Permanecermos nessa graça que nós fomos alcançados. E que essa graça, Senhor Deus, possa alcançar outras vidas através de nós, Senhor. Queremos ser vasos, Pai, preparados. Pessoas, Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que não têm do que se envergonhar, que manejam a Tua palavra corretamente, que tratam, Senhor Deus, a Tua palavra com honra, com o respeito que ela merece. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos esse temor, Senhor, e nos dá a convicção, Pai, de que o Senhor está conosco. Enche-nos, Senhor Deus, de paz, de esperança, de convicção. Encha-nos, Deus, com Teu amor, Jesus Cristo, com a compaixão, Senhor, com este sentimento maravilhoso, Senhor, que nos faz alcançar as promessas, nos faz alcançar o propósito, nos faz alcançar as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Pai. Honramos o Teu nome, Senhor. Declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que somos dignos, Senhor, da misericórdia todos os dias. Fomos alcançados por ela. Fomos levantados nesta manhã, Senhor, por esta misericórdia. Te louvamos por isso, Senhor. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.